Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, é dia de responder a dúvida de alguém que assiste a gente. Eu escolhi uma dúvida que chegou no meu e-mail, exatamente do Fábio, sobre fundos imobiliários. Ele diz que ele entende os riscos que existem em um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo pode aumentar a vacância, então esse fundo deve perder valor. Ele pode ter uma perda aí do próprio imóvel dele, de ter uma desvalorização, então perde valor também. Se tiver perto dos vencimentos do contratos, pode ser que perca valor também. Enfim, ele conhece esse risco, mas quando ele pega um FII de papel, até pela grande diversificação que costuma ter, ele perguntou para mim assim: o FII de papel praticamente não tem risco. E isso não é verdade. A gente vai ver num exemplo prático logo depois da vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e já compartilhem com os amigos. Bom, pessoal, eu acho que a maioria das pessoas que me acompanha já sabe que lá dentro da área de membros, o endereço está aparecendo aqui embaixo e também está nas informações, existe agora uma área exclusivamente de fundos imobiliários em parceria com a Oceans 14. Então, todo dia entra lá um radar de fundos imobiliários e eu tirei essa foto que está aparecendo exatamente do dia 22 de março. E a gente percebe aqui que o fundo que teve a menor rentabilidade, e aqui pegando cota final dividido pela cota inicial menos 1, sem contar rendimento e sem contar distribuição, sem contar amortização nem nada, foi exatamente o RBVO11. Ele teve aí uma amortização grande de R$ 8,28, inclusive esse fundo faz amortizações anuais, então na verdade esse rendimento deve ter sido mais próximo aqui de uns 29, 28% negativo, o que mesmo assim deixaria ele na pior posição. E aí a gente precisa entender o que aconteceu com ele. Quando a gente vem aqui no gráfico, a gente percebe que esse fundo valia em torno de R$ 72. Logo depois aqui, mais ou menos em março, ele cai muito, até junho, caindo de R$ 72 para R$ 55. Uma queda, inclusive, superior a 20% em 2 ou 3 meses. E aí, exatamente nesse período, eu fui buscar informações para saber por que esse fundo imobiliário caiu tanto nesse período. E aí eu cheguei no relatório gerencial de março de 2017, e a gente percebeu que nesse período, nesse exato mês, a cota patrimonial do fundo variou menos 21% durante o mês de março e menos 19% no ano. Ela foi impactada negativamente, principalmente por causa da provisão integral do saldo devedor e contas a receber dos CRIs 3 e 14, ou seja, a Cameron Construtor SA não pagou o CRI e ele foi trazido a valor presente e agora ele vai ter que ser cobrado. Para vocês terem uma ideia, esses CRIs em fevereiro de 2017 eles representavam 11,7% e representava 2,4%. Na verdade, esse CRI de número 14, os cotistas majoritários do CRI, eles precisaram colocar mais dinheiro para ver se salvava a construtora, para ver se ela conseguia entregar os imóveis e com isso todos os cotistas conseguiriam receber. E aconteceu exatamente o oposto, aconteceu que o fundo perdeu duas vezes, perdeu o CRI número 3 e perdeu o CRI número 14. Você vê que o fundo imobiliário sabia que eram CRIs mais arriscados, eles não tinham rating aqui, era IGPM mais 11 e IGPM mais 16%, e isso fez com que as cotas do fundo caíssem muito. A gente percebeu que caíram inclusive mais do que caiu a cota patrimonial. Quando a gente olha o restante do FII dessa Rio Bravo, a gente percebe que ainda tem um CRI aqui com uma taxa muito elevada, ó, IGPM mais 12%, que representa 5%. E a gente ainda percebe ó, que tem um IGPDI mais 9%, que representa 18,5%, e outro 12,5%.
Mas aí a gente pode ir para o período mais próximo agora. A gente percebe que o maior atualmente é exatamente esse FII Millennium com 25,4%, e a gente vê agora que tem três CRIs aqui que tem 11%, 10% e 10%, mas que tem ratings aqui de A e A mais, A menos. E aquele outro que tem um rating zerado, que poderia dar um problema, ainda são 7,3%. É um risco que esse FII está correndo. Então, Fábio, o que eu queria falar para você e para todo mundo que está assistindo agora? Eu quero mostrar que os FIIs de papel, sim, eles têm um risco. Qual o risco deles? Exatamente o cedente do CRI, o emissor do CRI, não conseguir pagar esses valores, eles falirem antes ou eles quebrarem antes. É claro que agora você não está vendo isso acontecer com frequência, porque a economia está começando a crescer, os juros estão diminuindo muito, então o crédito está ficando barato, as empresas conseguem se alavancar um pouco mais. Então está um pouco mais fácil para essas empresas conseguirem girar e se manter. É só você ver aí a quantidade de IPO de fundo imobiliário que está aparecendo. Inclusive esse mês teve outro IPO de FII de papel que foi o Iridium, o IRDM11. Então a gente tem aí um período que está muito propenso a as pessoas acharem igual a você, que o FII de papel não tem risco, mas ele tem risco. E como é que você vai se cercar para você correr o menor risco possível? Você vai tentar investir naqueles FIIs que ou tenham CRIs com ratings menores e aí eles vão render menos, ou você vai comprar aqueles que estejam bastante diversificados. E aí essa é a minha sugestão, mas saiba você que qualquer investimento em renda variável tem risco sim e você precisa estar ciente disso. Eu lembro a vocês que semana passada a gente terminou as 3 Masterclasses. Essas 3 Masterclasses vão sair do ar agora no dia 31 de março, ou seja, sexta-feira ou sábado, elas não vão estar mais no ar. Então, quem perdeu, quem não pôde assistir, assista. O link da terceira Masterclass eu vou colocar ali nas informações para que vocês possam aí ter uma noção melhor sobre renda variável, sobre como eu analiso uma empresa e sobre como eu faço para investir o meu dinheiro e por que investir na Bolsa de Valores. Corre porque só até o dia 31 de março a gente vai deixar essas masterclasses abertas, que são inclusive gratuitas. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.